tudo bem? Eu tô aqui hoje pra dar continuidade àquela série onde eu vou fazendo as resenhas dos livros que eu vou lendo e eu mostro a minha interpretação de que eu achei sobre o livro. O livro da vez é esse bad boy aqui, O Apanhador no Campo de Centeio. Cara, eu li esse livro aqui eu acho que em uma semana no máximo, porque ele é um livro tanto quanto especial pra mim e ele tem uma leitura muito gostosa. Eu já tô aqui hoje até de roupão porque tá frio e esse livro ele merece ser comentado em um roupão. Aqui no começo do vídeo também, gente, quero pedir para que, se vocês gostem do vídeo, se deixem um like, mostrem para as pessoas que gostem de ler. Eu tenho lido esse livro também, porque é muito importante para mim. É muito legal que tenha esse feedback para que me incentive a continuar fazendo esses vídeos também. Esse vídeo também ele vai ter alguns spoilers dos livros que não seriam tão importantes ou tão interessantes assim para uma pessoa que realmente quer ler o livro. Então, terminem de ler o livro e depois voltem aqui para comparar a interpretação que vocês tiveram com a minha interpretação do livro. Eu separei alguns pontos de algumas partes da história que refletem muito a integridade do livro e que eu achei mais interessante e o que me chamou mais a atenção. Então, o livro nos conta a história do Holden Caulfield. Na verdade, é ele mesmo que nos conta na forma de uma autobiografia, mais ou menos, que vai contando as etapas da vida dele. E nessa parte da vida dele, ele tá assistindo um jogo de futebol americano, se não me engano, em cima de um morro, porque ele foi expulso da escola onde ele estudava. Ele rodou em 4 de 5 matérias que ele estava cursando e foi expulso da escola. Então a história começa aí, com ele assistindo o jogo de futebol americano. E logo depois ele vai conversar com o professor de história dele numa casinha, que era ali perto, porque o professor de história dele tinha convidado ele pra conversar, pra se despedir antes dele ir embora. Nessa parte do livro a gente pode notar muito alguns traços da personalidade do Holden e como é que a história vai se desenrolar mais ou menos aí pra frente. Tu consegue ver a partir das coisas que ele fala, a partir da interpretação que ele tem do mundo, que ele tem uma coisa muito interessante e específica, que é o jeito que ele vê as coisas. Claro, o Holden ele é um adolescente, passando por uma fase turbulenta que é a adolescência, sabe? Não tem como você negar que a adolescência é só flores. Você tá passando por mudanças muito drásticas e você tem pessoas que tu tem que conviver que tu não gosta, lugares que você vai que você não gosta. Mas é engraçado que a partir de algumas coisas na vida ele consegue achar um desinteresse que faz a história da vida dele ficar legal. Por exemplo, tem uma parte que ele fala pro Spencer, que é o professor de história dele, que o diretor teve uma mini reunião com o Holden, que é o personagem principal, para falar sobre a expulsão dele. E começa assim: enfim, aquilo de a vida é um jogo e tal, e que você tem que obedecer às regras. Ele foi bem bacana com a coisa toda, quer dizer, ele não ficou ensandecido nem nada, só ficou lá falando que a vida era um jogo e tal, o senhor sabe. A partir daí você tem alguns traços de linguagem também que eu particularmente acho muito interessante. Ele fica falando e tal toda hora, tipo, eu fui lá e tal, você sabe e tal. Esse vício de linguagem, ele é muito cômico porque ele vai expressando muito desse desinteresse que o Holden tem pelas coisas. O Spencer, como um bom professor de história, ele vai lá e também quer dar uma lição de moral no Holden, porque talvez ele goste do Holden, não sei. Mas o Spencer, ele é uma pessoa mais idosa, um professor de história mais idoso, que a partir do momento que o Holden começa a falar sobre essa expulsão, ele começa a ficar meio bravo com o Holden, que ele fala que você tem que prestar mais atenção na escola, porque isso aqui é a vida. Ele sustenta o argumento do diretor dele que a vida é um jogo e você tem que seguir as regras. Mas a coisa que eu mais chamou a atenção foi que ele não parou um minuto da fala dele pra perguntar como o Holden se sentia, tudo, o que ele achava disso tudo, se ele tava se sentindo bem, se ele tava se sentindo mal, se aquilo era importante pra ele, o que ele ia fazer da vida. Ele simplesmente foi falando o que ele achava que tinha que falar, o que ele achava que o Holden tinha que escutar. Mas às vezes não é muito isso. Às vezes a coisa mais importante de se fazer é tu só sentar com a pessoa e escutar ela, sabe? Ao invés de tentar propagar alguma coisa que é importante pra ti, mesmo que tu fique irritado com o que aquela pessoa tá falando, é muito importante tu saber como que ela tá se sentindo. É muito mais interessante você saber como ela tá se sentindo do que tu tentar propagar uma verdade tua. Muitas das vezes a pessoa simplesmente vai fechar os ouvidos e não dá importância pra isso. E quanto mais alto você fala, com um tom mais autoritário você fala, menos interesse a pessoa vai ter, mais vontade de fugir daquele momento ela vai ter também. Depois dele receber esse sermão, depois de ele ter conversado com o seu próprio história,
o Holden vai para a escola dele, que a escola dele é um internato. Então, na última noite que ele fica lá, ele se encontra com os amigos, os queridos amigos dele. E aí você tem um retrato muito interessante da sociedade, que é esse âmbito escolar. E o que é retratado no livro é que existem muitas pessoas que o Holden não gosta por terem alguns hábitos agressivos ou serem desleixados, como ele diz do amigo dele, o Eckler, que ele fica roendo as unhas e fazendo coisas muito nojentas pra ele, pro Holden pelo menos. Uma coisa que tu consegue notar muito das pessoas que estudam na escola, na Pense, que é a escola do Holden, é essa agressividade que eles têm em se comunicar. Eles estão sempre se xingando e sempre um falando mal do outro, um falando que é pior, que é melhor. E pra mim, pelo menos, isso retrata muito das inseguranças que os adolescentes passam, que a gente, adolescente, passa, pra ser sincero. E isso é muito mais um mecanismo de defesa que a gente tem pra banalizar, pra bloquear uma insegurança nossa. Porque é muito difícil você falar pra alguém que você realmente tá passando mal, que tem umas coisas que te incomodam, que você tem algumas inseguranças. E é nesse meio muito propagada essa violência, essa antifragilidade, essa falsa coragem. Sempre é propagado que você não pode ser fraco, que você não pode demonstrar essa fragilidade. Mas no fim, todo mundo é frágil, todo mundo tem suas inseguranças. E a maioria das pessoas nessa época não vive um momento legal. Talvez existam realmente momentos e recortes muito interessantes da adolescência e da escola, mas com certeza é uma coisa muito emocionante, é uma montanha-russa. Um dia você vai estar muito bem, outro dia você vai estar muito mal, e dentro dessa bagunça toda que existem essas inseguranças, esses problemas, esses medos, essas dúvidas, essas preocupações com o futuro, e é muito ruim, e não é legal. Mas as pessoas tentam mascarar essas coisas por meio dessa agressividade, que é uma coisa que eu notei muito. Enfim, acontecem muitas coisas interessantes para além da história, mas pulando um pouquinho pro final, acontece de o Holden, ele vai pra casa de um amigo dele, que era um professor da escola dele, e esse professor acolhe ele de uma maneira muito familiar mesmo. O Holden liga pra ele no meio da noite, falando que ele tava muito mal e que ele precisava ir pra lá e precisava de um apoio, de uma casa. E esse professor simplesmente cede pra ele. E quando ele chega lá, o Holden vai lá, ele conta o que tá acontecendo na vida dele, ele tá triste, ele tá solitário, ele tá depressivo. E esse professor vai lá e é um cara muito legal, muito bacana, como diz o Holden. Ele serve de uma inspiração pra ele também, serve como mestre, serve como uma luz no caminho dele. Esse ex-professor dele fala basicamente que um dia as pessoas elas vão achar as coisas que elas gostam. Que um dia o Holden ia achar a praia dele, como a gente diz hoje em dia, ia achar uma coisa que ele se identificasse e ia seguir a sua carreira e sua vida a partir daquilo. Que foi uma lição muito importante. A gente às vezes fica muito preocupado com as coisas e muito com medo do que vai vir pela frente. É meio difícil falar sobre isso, mas as coisas elas realmente sempre têm seu lugar e sua hora. As coisas elas sempre vêm na hora certa e no lugar certo. Um dia simplesmente as coisas vão bater e você vai achar uma coisa que tu vai gostar de fazer e tu vai ter uma vontade de viver por causa daquela coisa, por causa daquela atividade, por causa daquela pessoa, por causa daquela matéria, enfim. Um dia as coisas vão se esclarecer e as coisas vão fazer mais sentido. Aí sim que tu vai ter achado aquilo que tu quer fazer pelo resto da tua vida. Pode ser teu trabalho ou simplesmente alguma coisa que te inspira. Isso foi basicamente o que esse professor falou pro Holden e que eu tirei de ensinamentos também. É complicado tu se preocupar com as coisas, mas ela sempre vem no momento certo e na hora certa. Enfim, gente, esse vídeo já deve estar ficando enorme. Eu gostaria muito de que, se vocês lessem esse livro, deixassem aqui nos comentários, aqui embaixo, o que vocês acharam basicamente, se vocês gostaram do vídeo também. E se puderem divulgar para as outras pessoas, isso me dá muita vontade mais de fazer esses vídeos e continuar compartilhando o conhecimento que eu tenho e que seria interessante para que todos nós tivéssemos também. E seria isso, gente. Muito obrigado, continuem lendo. E esse foi o vídeo sobre o apanhador no campo de centeio.